governo vai criar mais 120 escolas técnicas. Uma das ações do Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego, que está sendo lançado pela presidente Dilma Rousseff e o ministro da Educação, Fernando Haddad. O Ministério da Educação revela que a rede contará com 600 unidades federais administradas pelos 38 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Para debater o tema, convidamos o deputado Ariosto Holanda, do PSB do Ceará, e do Conselho de Altos Estudos da Câmara, e Cláudio Ricardo Gomes de Lima, presidente do CONIF, Conselho Nacional das Instituições da Rede Profissional de Educação Científica e Tecnológica. Deputado Ariosto Holanda, como é que o senhor explica esse programa que visa garantir a capacitação científica e tecnológica da população? Tarcísio, eu diria que o Estado brasileiro começa a pagar uma dívida da educação, uma dívida de 500 anos. Não sei se você se recorda, em 1993, ocorreu uma CPI do atraso tecnológico do país. Até quem presidia era o Mário Covas e a relatora Irma Passoni. Eu trabalhei intensivamente nessa CPI. E lá tem um dado que chamou a atenção de todos nós. O atraso se dava pela degradação da base educacional, né? O número de analfabetos era muito alto, mas o que chamou a atenção é sobre o ensino profissional, a educação profissional, a educação técnica. Enquanto nos países desenvolvidos existia uma relação de um técnico de nível superior para quatro técnicos de nível médio, no Brasil era invertido. Nordeste era 4 superior e um técnico de nível médio. Então ninguém formava técnico de nível médio. Se a gente tirasse do cenário as escolas técnicas federais, naquela época era Escola Técnica Federal, hoje é Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, se tirássemos a escola técnica, ninguém está ensinando nada a ninguém. Só que com a globalização, o avanço tecnológico, a era do conhecimento, de repente nos deparamos com essa questão do analfabetismo funcional. Tarcísio, hoje, na população de 15 a 64 anos, tem 130 milhões de brasileiros. Dados do PNAD, do IBGE e do INAF, esse número de analfabetos funcionais hoje é da ordem de 50 milhões de brasileiros. É muito grande. Que não entram no mercado de trabalho porque existe conhecimento. E aí a gente deve a ação do presidente Lula, quando na época ele praticamente triplicou as escolas técnicas. Hoje elas estão presentes, o reitor Cláudio Ricardo vai falar mais detalhes sobre isso, em 400 municípios. E a presidenta Dilma anunciou esse grande programa focado no ensino tecnológico. E associe-se a isso também que o Conselho de Altos Estudos da Câmara está trabalhando também na capacitação tecnológica das micro e pequenas empresas, que precisam de conhecimento. A mortalidade dela é muito alta porque elas não conseguem inovar. Então, nós estamos definindo toda uma estratégia, o Conselho, no sentido de assistir, né, essas micro e pequenas empresas e essa população. E o caminho que nós vamos defender, nós vamos detalhar depois na frente, é o da extensão tecnológica. Mesmo porque, no momento, a casa está vivendo o que eu chamo de um momento muito rico. Nós estamos discutindo o Plano Nacional de Educação. O plano, existe uma comissão especial, presidida pelo Gastão Vieira, e o relator é o deputado Ângelo Vione, onde nós estamos percorrendo esse país para discutir um Plano Nacional de Educação que venha pagar aquela dívida que a gente falou, que ninguém nunca investiu na educação nesse país. Eu sempre digo que o analfabetismo da maioria da população. A gente não investe em educação porque a educação está na cabeça das pessoas e ninguém vê, né? Claro. Muitos políticos preferem as obras que eu considero efêmeras, aquelas que passam. A educação, né? E os países que deram certo fizeram quando investiram na educação. Né? Doutor Cláudio Ricardo Gomes, como é que o senhor vê esse problema da capacitação tecnológica da população quando
nós nos deparamos com essa realidade. Quer dizer, um número muito grande de analfabetos funcionais e um número ainda expressivo, um percentual expressivo de analfabetos de fato, né? Absolutos. O Brasil é um país que, ao longo do tempo, como disse o nosso deputado, criou um passivo muito grande na área de educação profissional e tecnológica. E a gente sabe que a educação profissional, mundo afora, tem sido um grande fator de desenvolvimento sustentável, né? E o Brasil, quando começa a acelerar o seu processo de desenvolvimento econômico, logo veio à nu essa enorme carência de qualificação da população. Então, nós precisamos fazer um esforço concentrado de toda a sociedade, governo e outras instâncias para superar esse déficit, sob pena de não conseguirmos, não é, estabilizar ou dar uma sustentabilidade ao nosso processo de desenvolvimento econômico. A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica passa por uma grande expansão que foi iniciada com a visão do presidente Lula, que mais do que duplicou esta rede. Tem os 600, né? O Lula, nós saltamos de 140 para 354 unidades de todo o país. E a presidenta Dilma, com o lançamento do Pronatec, que é uma ideia que articula várias redes, né? A rede federal, as redes estaduais, o Sistema S, exatamente para ampliar esse acesso à formação técnica de nível médio. No seu bojo, o Pronatec também dá continuidade à expansão da rede federal. Então, a presidenta Dilma, no seu governo, ela vai criar 120 novas escolas e pode inaugurar mais 81 que estão em processo de construção ou já finalizadas em processo de estruturação. De modo que são mais 201 escolas ao longo de 4 anos. Isso vai nos elevar para um patamar de 600 escolas em todo o país. Isso ainda é pouco, porque atinge pouco mais de 10% dos municípios brasileiros. Mas já é uma capilaridade muito importante, sobretudo porque agora estamos chegando no interior do estado. Antigamente, as oportunidades de qualificação profissional de qualidade, elas estavam concentradas no litoral ou nas grandes capitais. Com essa expansão da rede federal, nós estamos atingindo os pequenos e médios municípios. E a ideia é chegarmos, num horizonte de 10 anos, a 1.000 unidades da rede federal. Uma unidade para cada 5 municípios. A exemplo do que acontece com o Canadá, hoje, que é um país tão grande quanto o Brasil, mas de densidade populacional muito mais baixa, tem 1.000 unidades dos community colleges, que seriam os equivalentes aos institutos federais aqui no Brasil. Então, essa é uma medida extremamente importante e oportuna. Chega no momento certo que o Brasil tanto se ressente dessa qualificação profissional. Nós precisamos dar vazão ao crescimento, à expansão do país e ainda recuperar o passivo, não é? Essa é uma medida importante, até porque hoje o Brasil muda de forma muito acelerada o seu perfil demográfico. Nós estamos com o maior número de jovens inseridos na população economicamente ativa. E para tirar proveito dessa janela demográfica, nós precisamos dramaticamente elevar a base de escolaridade e a qualificação profissional para aumentar a produtividade, fazer poupança interna, resolver os problemas previdenciários e dar uma sustentabilidade, longevidade ao nosso desenvolvimento econômico e assim distribuir riqueza para todos os brasileiros. Estamos ouvindo o deputado Ariosto Holanda, do Conselho de Altos Estudos da Câmara dos Deputados, e Cláudio Ricardo Gomes de Lima, presidente do CONIP, Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Deputado Ariosto Holanda, qual a contribuição que pode dar a Câmara dos Deputados para que esse trabalho de capacitação tecnológica ganhe o país? Quer dizer, tenha expressão, tenha importância, porque isso vai custar dinheiro, né? Vai ter que arranjar uma cobertura financeira para isso, não é? A ideia, Tarcísio, é que esse Plano Nacional de Educação, onde nós estamos trabalhando, aponte para o caminho, né, sobretudo, dos recursos. Hoje o Brasil investe, não chega a 5% do PIB, né? Nos países desenvolvidos, esse número chega a 10%. Então, nós estamos procurando... A Argentina chega a 10%. Pois é. Então, nós temos que pagar essa dívida que é grande. Então, nós estamos começando a discutir esses recursos e tem que terminar com um projeto de lei, que é o que está sendo trabalhado, que aponte a definição dos recursos. Agora, o que me preocupa, Tarcísio, é que nós estamos trabalhando com proposta
da escola de ensino médio, escola infantil, as creches, ensino universitário. E na reunião do Conselho eu perguntei qual é a proposta que nós temos para 55 milhões de brasileiros analfabetos na faixa de 15 a 64 anos, que essa população, Tarcísio, não vai para a escola mais não. Então nós temos que abrir um outro mecanismo de educação. E nós estamos apontando a extensão tecnológica que seria feita pelos institutos federais, usando aquilo que o Conselho apontou dos Centros Vocacionais Tecnológicos, o CVT. Então, tenho conversado até com o ministro Mercadante e com o Fernando Haddad, para que não só as universidades, mas os institutos federais lancem o braço da extensão, porque é a extensão que chega a essa população, que chega a extensão no meio rural, que chega a extensão para os serviços Mas técnicos. é um trabalho custoso, oneroso. É, né? mas o que é que eu estou achando? Imagine, Tarcísio, o seguinte, que o Conselho, os institutos federais, são 38, né, Cláudio? 38. Isso. Eles hoje estão presentes em 401 municípios. Se em volta de cada um desses centros a gente colocar 5 CVT, então eles chegam a 2.000 municípios. Então, você começa uma capilaridade. Ele não só vai capacitar aquele profissional... O total de município chega a quase 6 mil, né? 5.500 e pouco. Então, mas isso é um avanço muito grande. Porque outro dado que a gente tem que trazer para a mesa de discussão é a mortalidade das micro e pequenas empresas, que precisa de conhecimento, precisa da assistência tecnológica dos institutos, das universidades. Não sobrevive. Só para você ter ideia, por ano nascem 720 mil micro e pequenas empresas e morrem 650 mil. Nós só temos 10% de micro e pequena empresa que tem 20 anos. A mortalidade é muito grande, porque elas não conseguem inovar. Elas não inovam porque estão distantes de quem tem um conhecimento. Quem é que tem um conhecimento? Os institutos federais, as universidades. E qual é o caminho para chegar a elas? A extensão. Então, há que ter uma mobilização grande, e por isso que eu acredito na rede federal dos institutos, porque ele vai entrar nesse país adentro, e eu imagino uma coisa assim, lá no interior, naquele município, o Instituto Federal presente abre espaço para aquele trabalhador rural, para o comerciante, para a pequena empresa, começar a receber aquela capacitação e aquele ensinamento. E ao lado pode estar o SEBRAE, para dar assistência gerencial e de gestão e de financiamento. Porque a pequena empresa, para sobreviver, ela precisa de 4 apoios. Gestão, financiamento, mercado, que é preciso discutir o mercado, e tecnologia. Quer dizer, se faltar uma dessas pernas, ela afunda. Então, outro dado que eu tenho, que também é preocupante, os meios de produção do país estão na mão de 6% da população. É uma concentração de renda muito alta. Então, esse dado me foi passado pelo IPEA. Quer dizer, você tem 6% da população detém todos os meios de produção do país. Tem esses analfabetos funcionais, temos 15 milhões de miseráveis. Isso aí mostra a desigualdade social, né? Social. Então, e a desigualdade de renda. Agora, eu queria, nesse momento, até elogiar, né, a presidente Dilma quando parte desse programa agressivo. Quer dizer, o foco dela, me parece que é exatamente essa pobreza, acabar com esses miseráveis que aí estão, né? Cláudio Ricardo Gomes de Lima, presidente do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Como é que o senhor vê esse trabalho, o problema dos recursos para custearem essa extensão a que se referiu o deputado Ariosto Holanda, que é onerosa? Um trabalho desse importa... tem grande envergadura e importa em gastos, né? Em custos financeiros. Né? Sem dúvida. A educação exige um investimento, não vamos chamar de custo. Aliás, o presidente Lula ele repetia com muita propriedade que, do governo dele, os recursos para a educação não poderiam ser chamados de custos, mas sim de investimentos. E eu acho que esse é um mantra que toda a sociedade brasileira deveria repetir várias vezes. A gente tem que pensar assim, sob pena da gente não construir o futuro que desejamos.
E na educação e na guerra não pode haver economia, não pode ter desperdício, né? Mas a gente tem que pensar na educação como um bem intangível de toda a população. Né? E é preciso criar políticas de Estado que permaneçam, que remaneçam, que de um governo para outro a gente não tenha riscos de reduzir a qualidade e a base da nossa educação. Então, temos que fazer um trabalho forte no Congresso para criar mecanismos que possam dar sustentabilidade ao crescimento vegetativo e de expansão que a educação nacional necessita. Não é? Os institutos federais, como instituições públicas, eles representam hoje o que se deseja para uma educação de qualidade. É um modelo único no mundo. Não é? O Brasil não precisou copiar ninguém. Esse é um modelo que foi concebido pelo Ministério da Educação, pelo ministro Fernando Haddad, que articula, não é, numa grande mobilidade vertical, a educação profissional e tecnológica, desde a formação técnica de nível médio até a pós-graduação estrito sensu, reservando 50% das vagas para a formação técnica de nível médio e 20% para a formação de professores nas áreas de ciências, que é um outro fator de nível superior, que né? a gente precisa atentar neste país para redignificar a profissão de professor. Nós precisamos formar os formadores para criar no país uma base sólida na área de ciência e tecnologia. O futuro que nos reserva, a tecnologia vai pregar um papel cada vez mais importante. E se nós não tivermos, não é, uma base educacional sólida para suportar as mudanças tecnológicas que hoje são muito rápidas, nós não vamos crescer. Nós precisamos inovar, empreender e partir para uma educação pública de qualidade. Não é? Exemplo do que estão fazendo hoje países como a China, a Coreia, o próprio Japão. O Brasil hoje é a 7ª economia do planeta, está dentro do G8. Então, nós precisamos ter uma educação que seja equivalente a esse nível econômico que hoje o Brasil sustenta. E hoje eu digo que a educação nunca teve tanta chance porque hoje se estabelece uma relação direta entre crescimento, desenvolvimento econômico e a base de escolaridade. Não é? A educação, ciência e tecnologia hoje é um bem de valor econômico inestimável. Não é? E o Brasil precisa ter essa consciência de dar continuidade, de ter constância de propósito nas ações educacionais. Estamos aí com esse Plano Nacional de Educação, que projeta a educação do país para os próximos 10 anos. Temos alguns setores, como a extensão tecnológica, não é, que é uma carência muito grande do país para dar apoio às pequenas populações, ao pequeno agricultor, agricultura familiar, micro e pequena empresa. E para isso nós precisamos investir nos nossos professores, investir nas nossas escolas. Estamos ouvindo o deputado Ariosto Holanda, do Conselho de Altos Estudos da Câmara dos Deputados, e Cláudio Ricardo Gomes de Lima, presidente do CONIP, Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, sobre a capacitação tecnológica da população brasileira. Deputado Ariosto Holanda, quais são os passos que devem ser dados? Porque, na verdade, isso é uma coisa absolutamente nova no país. O país ainda se ressente de uma educação básica pobre, de uma educação média ainda também deficiente, de um curso superior que tem muitas deficiências, como os especialistas têm apontado. E o que se deve fazer para que um programa desse de capacitação tecnológica tenha sucesso? Tarcísio, foi boa a sua pergunta, porque na semana passada nós aprovamos 3 requerimentos. Um requerimento na Comissão de Educação, outro requerimento na Comissão de Ciência e Tecnologia e outro requerimento no Conselho de Altos Estudos. Essas 3 comissões irão realizar um seminário no dia 16 de agosto, né, no Nereu Ramos, onde estão convidados... No auditório Nereu Ramos da Câmara dos Deputados, onde nós vamos mobilizar todos aqueles que têm vamos dizer, que assina cheque, quer dizer, é aquela história, não adianta fazer seminário... Que tomam decisões mesmo, né? Então, quem é que nós estamos chamando? O ministro da Ciência e Tecnologia, o ministro da Educação, os presidentes dessas comissões que eu falei, o presidente do CNPq, porque o CNPq pode ter uma participação decisiva, porque eles podem disponibilizar as bolsas de extensão. O Brasil hoje tem cerca de 60 mil bolsas para pós-graduação.
Você poderia disponibilizar 10 mil bolsas de extensão. Estamos chamando o presidente da FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos, que financia os centros vocacionais tecnológicos. Ligado ao BNDE? Não, é ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Né? Ele tem recursos principalmente dos fundos setoriais. Né? Estamos chamando a Embrapa... Que são administrados pelo BNDE, não é? Tem recursos do BNDES, mas a administração é própria, a FINEP, né? Agora, temos também a Embrapa. A Embrapa, ela é uma empresa que tem... O acervo dela de conhecimento é muito grande, mas só que ela ainda não conseguiu transferir esse conhecimento para os pequenos produtores. Ela está muito mais a serviço dos grandes... Por exemplo, a agricultura, né, dos agronegócios tem pautado muito as suas ações em cima das pesquisas da precisa Embrapa, chegar aos médios e pequenos. Aos pequenos. Né? Então, essa rede, né, e eu tive com o presidente da Embrapa, ele quer disponibilizar todos esses conhecimentos, né, pode ser até pelos meios eletrônicos, né, chegando lá na ponta. Pela internet, pela videoconferência, né, mas precisa lá na ponta ter o instrutor. Então, nós estamos... O IBICT é uma instituição que pouca gente sabe que é a IBICT. O IBICT é o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Informação, hoje, eu diria que é a mercadoria mais importante. Então, dá uma dimensão IBICT para que ele irradie o conhecimento para todo esse país, né? Que é um país continental até. Então, nesse dia, nós vamos definir as metas, as estratégias. Os presidentes das comissões estão todas, vamos dizer, interessadas a mobilização dos recursos necessários para custear. Né? Há uma receptividade muito grande. Eu queria até aproveitar, nós conseguimos aprovar aqui na Câmara um projeto de lei do Conselho de Altos Estudos que cria um fundo para extensão, né? E esse projeto está no Senado, espero que seja votado. Se tiver aprovado, nós vamos disponibilizar 500 milhões, tá certo? Já é um pontapé inicial. Expressivo. Então, né? Nós estamos trabalhando dentro do Plano Nacional de Educação, quantificando essas ações para definir quantos recursos nós vamos precisar, porque tudo que você pensar, nós temos que iniciar. Agora, esse dado que o Cláudio colocou, o Brasil, hoje, quando o Lula assumiu, era a 12ª potência em PIB. Ele deixou o Brasil na 7ª potência em PIB. PIB é Produto Interno Bruto. Mas em IDH, nós somos a 75ª. Em qualidade de vida, né? O IDH é que o desenvolvimento humano, de renda, saúde e educação. Então, nós temos que melhorar o nosso IDH. Nosso tempo está esgotado, infelizmente. O doutor Cláudio Ricardo Gomes de Lima, que é presidente do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Diga só algumas palavras para encerrar, que nós estamos com o nosso tempo esgotado. Bom, eu queria dizer que eu sou muito otimista com os rumos que o Brasil está tomando. Né? E sou otimista porque acho que a educação brasileira avançou bastante nos últimos 8 anos. Né? Hoje temos uma visão sistêmica, temos uma expansão da educação profissional, tivemos o advento do Fundeb e do piso dos professores. Ainda é pouco para as nossas necessidades, mas é um começo significativo. Agora, o que nós precisamos é ter continuidade, constância de propósito nessas ações de educação. E perceber, que a sociedade perceba que a educação é um bem, hoje, de valor inestimável para o futuro desse país. E que a gente possa, sem nenhuma dúvida. E que a gente possa, sem nenhuma dúvida, pensar na educação como... Porque, assim, todo mundo, quando tem um problema de doença, procura o melhor médico, procura o melhor advogado para os seus problemas legais. Mas a educação que cuida dos nossos filhos, que reproduz o futuro dos nossos filhos, a gente precisa valorizá-la, exigir que a escola seja de qualidade, que o professor seja qualificado, que essas ações de educação sejam de natureza permanente. Nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Eu queria agradecer aqui a presença do deputado Ariosto Holanda, do Conselho de Altos Estudos da Câmara dos Deputados, e Cláudio Ricardo Gomes de Lima, presidente do CONIF, que é o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.